versículo 41. 1 Reis 18, 41 fala assim: Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre em poucos os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, pessoal? Até aqui dá da gente entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Como eu falei, peguei essa palavra faz poucos dias, e como eu falei, Deus tocou no coração para estar pregando essa palavra de novo. E pode ter certeza, como eu falei, tem alguém que precisa ouvir essa palavra, Que hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. O poder da oração. A oração é poderosa sobre as nossas vidas, É por isso que nós não temos de desfalecer a nossa fé diante de Deus em oração. É por isso que nós não temos que desanimar de orar, de buscar, de clamar. Nós não temos que desfalecer a nossa fé, porque aquilo que nós estamos pedindo para Deus não aconteceu ainda. Nós não temos que deixar de orar, porque o milagre, a cura, a transformação não aconteceu ainda. Nós não temos que desfalecer a nossa fé, porque nós não vimos com nossos olhos carnais ainda aquilo que nós precisamos acontecer. Não temos que esmorecer, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar acreditando, nós temos que continuar buscando a presença de Deus, orando em todo o tempo, porque Ele é fiel para cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. E aqui nós vemos um exemplo poderoso para nossas vidas. Nós sabemos que Elias foi um grande profeta, um grande homem. Elias foi um grande profeta de Deus, um homem que orava e Deus respondia. Elias era um homem que as orações dele eram poderosas, o clamor dele era poderoso. E aqui nós vemos o exemplo de um homem que teve que orar várias vezes para obter a resposta de Deus. Um homem que teve que orar 7 vezes para na 7ª ele obter uma pequena resposta de Deus. Então se um profeta que nem Elias teve que insistir em oração para na 7ª vez obter uma pequena resposta de Deus, então nós temos que orar constantemente também. Nós não temos que desfalecer a nossa fé, o porquê aquilo que nós oramos não chegou ainda nas nossas vidas. Nós não temos que desfalecer a nossa fé porque a resposta até então não chegou ainda. Não, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar buscando, nós temos que continuar acreditando, porque pode ter certeza que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, desde que nós não desfalecemos a nossa fé, desde que nós não deixamos de buscar. Você veja que aqui tem 2 exemplos. A Bíblia fala que Acabe subiu o quê? No versículo 42, subiu para comer e a beber. Um foi fortalecer a sua carne, um foi se encher de comida, e o outro foi para onde? A Bíblia fala que o Elias foi para onde? Por cima, para o monte Carmelo. Um foi alimentar, se encher, fortalecer a sua carne, e o outro foi fortalecer o seu espírito. Porque tem esses 2 tipos de pessoas, que pensam mais na sua carne, que pensam mais de encher a sua carne, e outros que pensam em fortalecer o seu espírito, como nós viemos fazer nessa manhã. Nós estamos aqui, nós viemos o quê? Fortalecer o nosso
Espírito. Venhamos fortalecer o nosso espírito. E a Bíblia fala que um foi beber, comer, o outro, porém, subiu para o monte. E a Bíblia fala que chegou lá e ele se encurvou e colocou o rosto entre os joelhos. Quer dizer, ele se humilhou diante de Deus. Ele colocou o seu rosto dentre os joelhos. Quer dizer, ele se encurvou para orar a Deus, para clamar a Deus. Enquanto o outro estava lá comendo, enquanto o outro estava lá se enchendo, o outro estava o quê? Se humilhando diante de Deus. Então tem muitos que até planejou estar aqui hoje, né? Mas preferiu o quê? Ficar na sua casa, descansando, tal, né? E nós estamos aqui, enchendo o nosso espírito, buscando a presença de Deus. E pode ter certeza que resposta vai chegar nas nossas vidas. Aquilo que nós precisamos vai chegar nas nossas vidas. Só que você veja que enquanto eu estava comendo, bebendo, eu estava se enchendo o seu espírito. E você veja que aquele que estava orando a Deus não obteve resposta imediata. Aí a Bíblia fala que ele começou a orar, ajoelhou, começou a clamar, começou a pedir a Deus. E a Bíblia fala que tinha um moço ali com ele. E ele pediu para que esse moço, né? Porque você veja que como a palavra é poderosa, como a oração é poderosa. Antes de acontecer, Elias já profetizou. Fala para Acabe que sobe, que come, que vai lá se encher, porque vai chover. Vai chover. Aquilo que eu profetizei vai acontecer. Mas você veja que não é no momento que eu quero. E ali Elias foi clamar no monte Carmelo, ali no cimo do Carmelo. E ali ele orou uma vez. E falou para o seu moço, opa, vai lá e dá uma olhada lá, como é que está o tempo. E a Bíblia fala que o moço foi lá, né? Chegou lá, olhou, vixe, está limpo. Não tem nada. E voltou lá e falou para Elias, nada, não aconteceu nada. Ele foi lá e orou outra vez. E você veja que o mocinho era obediente, né? Vai lá e olha de novo. O mocinho foi lá de novo e voltou com a mesma resposta. Não aconteceu nada. E a Bíblia fala que isso aconteceu por 7 vezes. Imagina 7 vezes. E você veja que no versículo 44 fala assim: e na 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a mão do homem. Você veja que Elias, o grande homem, o grande profeta, teve que orar 7 vezes, para na 7ª vez ele obter uma pequena resposta. Mas a Bíblia fala que quando ele obteve aquela pequena resposta, ele se animou. Quando ele obteve aquela pequena resposta de Deus, ele se animou. Opa, a resposta de Deus está chegando na minha vida. Aquilo que eu preciso que Deus faz na minha vida está chegando na minha vida. Porque muitas das vezes, pessoal, Deus nos dá um pequeno amostra ali que está ouvindo as nossas orações. Mas nós olhamos e falamos, não está ouvindo. Não está valendo a pena. Não está adiantando eu buscar. Porque o simples fato de você estar aqui já é uma grande amostra que Deus está abençoando a sua vida. O simples fato de você ter saúde, de você estar andando, de você ter levantado, já é uma amostra que Deus está abençoando a sua vida. Então já é para você ser grato a Ele. Porque aquilo que você está orando vai chegar na sua vida. Mas se você não desistir, se você continuar orando, porque o grande profeta, que nem Elias, teve que orar 7 vezes para obter uma pequena resposta. Porque nós, comparado a ele, eu comparado a ele, não sou ninguém praticamente. Não sirvo nem para amarrar o sapato, os cadastros do sapato dele. Mas ele, como homem de Deus, como profeta de Deus, teve que orar 7 vezes para obter resposta. Então isso é uma reflexão para a minha vida, que eu não tenho que desistir de orar. Que eu não tenho que desistir de buscar pela minha casa. Eu não tenho que desistir de buscar por dias melhores. Eu não tenho que desistir de buscar por aquilo que Deus tocou no meu coração para eu buscar. Você veja que ele profetizou. Não, fala para Acabe que hoje vai chover. E ele subiu para orar. Ele orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele podia desistir. Falou, não vai adiantar mais. Não está adiantando eu orar, não está adiantando eu buscar. Porque muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós buscamos 1 vez, buscamos 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não acontece não. Não está valendo a pena. E pior que sempre tem pessoas para colocar palavras negativas no nosso ouvido. Não, está sendo em vão a sua busca. Está sendo em vão a sua oração. Está sendo em vão o seu buscar. Mas se nós não desistir, pode ter certeza. Não importa se seja na 7ª, não importa que seja na 8ª, seja na 10ª vez. Mas a resposta de Deus vai chegar. Para aqueles que não desistem,
para aqueles que não param, para aqueles que continuam buscando, independente da resposta de Deus ter chegado ou não, pode ter certeza que aquilo que você quer, no momento certo, vai chegar na sua vida. Mas para isso não desista. Talvez você está buscando por algo na sua vida. Talvez você está pedindo para que Deus venha abençoar, para que Deus venha te curar. Talvez você está pedindo para que Deus venha tocar na sua família. E talvez isso não tenha acontecido ainda. Não desista não, pessoal. Porque Elias, um grande profeta de Deus, Elias, um homem que clamava a Deus, o fogo descia. Um homem que profetizava que não ia chover, e não choveu. E depois, para que a resposta da chuva que ele tinha profetizado que ia acontecer naquele dia chegar, ele teve que orar mais de 7 vezes. Então isso traz uma reflexão para nossas vidas. Nós não temos que parar de orar. Nós não temos que parar de buscar. Nós não temos que parar de buscar por essa causa, por a nossa família, pela nossa casa. Porque vai acontecer. Mas não no tempo que eu quero. Não no momento que eu quero. Não do jeito que eu quero. Mas no tempo de Deus e do jeito de Deus. E pode ter certeza que no tempo de Deus será maravilhoso. No tempo dele será glorioso. Então não para de orar, pessoal. Não para de buscar. Que a oração é poderosa. Mas para aquele que não desiste. A oração tem resposta. Para aquele que não desiste de orar. Para aquele que não desiste de buscar. Por mais que você possa falar, pastor, já tem muitos anos que eu estou buscando por essa causa. Pastor, já faz muito tempo que eu estou clamando a Deus por essa causa. Não, se Elias, o profeta de Deus, que naquela época, como eu falei, os profetas eram a boca de Deus, aqui nessa terra. Se um homem que era a boca de Deus nessa terra teve que orar para obter resposta, então isso é uma reflexão para nossas vidas. Nós não temos que parar, nós não temos que desistir. Porque a Bíblia fala que na 7ª vez, ele obteve uma pequena resposta, né? Que o servo dele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E ali a Bíblia fala que quando Elias viu isso, se animou. Falou, opa, corre lá e fala para Acabe que está vindo grande bonança, está vindo grande chuva. A resposta de Deus está chegando. Então, como eu falei, pessoal, o simples fato de você estar aqui buscando a Deus já é a resposta de Deus para a sua vida. O simples fato de você ter levantado hoje já é a resposta de Deus da sua vida. Então já se alegra com isso. Já agradeça a Deus por isso. Porque Deus está falando, filho, não desista não, que eu estou ouvindo as suas orações. Continua orando, continua buscando. Porque muitas das vezes, pessoal, a resposta de Deus está chegando, mas por conta da nossa desistência, por conta de nós não orar mais, por conta de nós não acreditar mais, não vai chegar porque nós paramos de buscar, porque nós paramos de orar. Um exemplo, Daniel teve que orar 21 dias ali, né? Para que aquilo que ele tinha pedido para Deus venha chegar sobre a vida dele. Mas a Bíblia fala que no primeiro dia que ele orou, Deus já mandou a resposta. Agora imaginou se Daniel para de orar ali, talvez no 10º, na 21ª, 11ª, aliás. Se ele se ele desiste de orar, Deus não tinha enviado o anjo para vir combater com o inimigo, para que a resposta dele venha chegar. Mas ele não parou, ele continuou a jejuar, ele continuou a orar. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era fiel para cumprir. Ele sabia que o Deus que prometeu, cumpre. Talvez você recebeu uma promessa de Deus, e talvez você tenha buscado por essa promessa, talvez você tenha pedido a Deus que venha essa promessa se cumprir na sua vida, e talvez não aconteceu até então, e você até parou de orar por essa causa, você até parou de buscar por essa causa. Para não. Se Elias, se Daniel, se grandes homens, se grandes profetas da Bíblia tiveram que orar, que buscassem e jejuaram para que a resposta vai chegar, pessoal, nós temos que fazer isso também. Nós não temos que buscar uma vez e achar que já é o suficiente. Nós não temos que vir uma vez ou outra na igreja e achar que isso é o suficiente. Não, nós precisamos buscar, se alimentar todos os dias, não apenas comer e beber que nem Acabe, alimentar a nossa parte carnal, não, nós temos que alimentar o nosso espírito. Quando nós estamos aqui, pessoal, nós estamos alimentando o nosso espírito, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E mesmo nós fortalecendo o nosso espírito, e mesmo nós buscando, orando, muitas das vezes a resposta não vai chegar imediata. Imagina se nós querer só alimentar a nossa carne, nós querer alimentar
só a nossa parte carnais, aí que a resposta não vai chegar mesmo. É por isso que nós temos que tirar um momento para buscar, para orar. Não apenas aqui na igreja, né, pessoal? Aqui você tem um momento, 1h30 ali para buscar, para orar. Mas o principal é na sua casa. Lógico que temos que tirar um momento para vir como você fez hoje. E quanto mais você puder vir, melhor ainda. Mas nós temos que orar incessante, em casa. Não deixar de orar, não deixar de clamar, não deixar de buscar por aquilo que Deus já colocou no nosso coração. E talvez você já até profetizou algo na sua vida. E por não acontecer, você deixou de orar por isso. Você veja que Elias falou, não, sobe. Porque hoje o quê? Já houve ruínas de abundante chuva. Você veja que, olha que a fé desse homem, né? Antes o céu estava tudo limpo, mas ele falou, não, hoje já se ouve, né? Já se ouve. Ruínas de abundante chuva. Quer dizer, naquele momento, já estava profetizando. E você veja que a Bíblia fala que ele orou e continuava limpo. Ele orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e continuava limpo. Mas ele não parou de orar, ele não parou de clamar a Deus por isso. Porque talvez você está orando, está clamando a Deus. E parece que quanto mais você ora, quanto mais você clama, mais Deus fica em silêncio para você. Quanto mais você busca por uma causa, mais parece que Deus fica em silêncio por você. Porque Elias aqui, quanto mais ele clamava, mais parece que o céu ficava mais limpo, né? Quanto mais ele clamava, mais parece que as nuvens sumiam. Mas ele não desistiu. Isso traz exemplo para nossas vidas. Não desista também. Talvez Deus está em silêncio. Mas você acha que Deus está em silêncio. Mas esse silêncio, entre aspas, é para ver até onde vai a sua fé. É para ver até onde vai o seu clamor. É para ver até onde vai a sua fé nesse Deus diante do silêncio dele, entre aspas, né? Porque Deus sempre está nos ouvindo. Mas muitas das vezes Ele permite que a resposta não chegue de imediato, para ver até onde nós vamos continuar orando, até onde nós vamos continuar clamando, até onde nós vamos continuar intercedendo por famílias, por pessoas que nós amamos, por pessoas que nós gostamos. Porque nós não temos que desistir, pessoal. O inimigo quer que você desista, o inimigo quer que você pare, o inimigo quer que você não ora mais, porque talvez já colocou até no seu coração que não está valendo a pena. Já colocou até na sua mente, não, está sendo em vão a sua busca, está sendo em vão a sua oração. Você não está vendo nada mudar, você não está vendo nada acontecer. Você veja Elias, 7 vezes e nada aconteceu. Aliás, 6 vezes, na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem. Você veja que a Bíblia não fala que na 7ª vez já choveu, não, ele viu apenas uma pequena nuvem. Mas a Bíblia fala que quando ele viu essa pequena nuvem, a 7ª vez diz, eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse Acabe, sobe, aliás, disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva o quê? Não te detenha. Veja que homem de fé. Quando ele viu a pequena nuvem ali, ele se animou, opa, fala que corre, para que a chuva não venha deter ele. Rapaz, isso que é fé, é saber que a oração é poderosa, e a sua oração é poderosa também, pessoal. A sua oração é poderosa também. Então não deixa de orar, não deixa de buscar, porque no momento certo, na hora certa, pode ter certeza que você vai obter resposta da parte de Deus. O que você não pode é desistir, o que você não pode é desfalecer a sua fé, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que prometeu que vai abençoar a sua casa, que vai curar a sua vida, que vai curar o seu familiar, vai acontecer, mas no tempo dele. Talvez o inimigo já, como eu falei, já até colocou no seu coração que está sendo em vão a sua busca, a sua oração. Não, não está sendo não. Se não obteve resposta ainda, porque não é o tempo de Deus. Que como fala Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Tudo tem um tempo determinado. Se não aconteceu ainda, porque não é o tempo determinado de Deus. Então se você não desfalecer a sua fé, você vai ver a mudança que Deus vai trazer sobre a sua vida. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então não desista. Não desfaleça a sua fé. Porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Desde que nós não
paramos de buscar, paramos de orar, paramos de acreditar. Por mais que você não está vendo ou ouvindo resposta, mas aquele que prometeu está vendo tudo e ele é fiel para cumprir. E no momento certo, assim como Elias, assim como Acabe, assim como o seu servo, viu abundância e chuva chegar sobre aquela terra, que já sofria com a seca há quase 4 anos, mas a resposta chegou. Então creia que a resposta de Deus está chegando na sua vida. Creia que aquilo que você tem buscado em Deus está chegando na sua vida. Então não desfaleça a sua fé, pessoal. Talvez pessoas já falou que você está perdendo tempo. Talvez pessoas falou que está sendo em vão a sua busca, a sua intercessão. Mas creia que você serve um Deus, que Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. E no momento certo, pode ter certeza que a abundância de Deus vai chegar na sua vida. E você vai testemunhar aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque pode ter certeza, né, que muitas das vezes falta nós tomar posse daquilo que o céu já liberou. Porque aquilo que você precisa, o céu já liberou. Mas falta apenas nós tomar posse. Como está escrito no Pai Nosso, né? O Pai Nosso é o quê? Que seja feita a tua vontade, né? Aqui, como que é? Aqui na terra, né? Como já é no céu, né? Então no céu a vontade de Deus já foi feita nas nossas vidas. Deus já fez a vontade dele nas nossas vidas. Então o que nós temos que buscar para que a vontade aqui na terra seja feita, o que Deus já fez lá no céu por cada um de nós. Então aquilo que você está orando, aquilo que você está buscando, o céu já liberou. Então não deixa de buscar não, porque lá do céu já foi liberado. E muitas das vezes pode estar tendo uma guerra, que nem o inimigo, nem o diabo, e a resposta de Daniel pode estar tendo essa batalha. E sempre tem essa batalha, pessoal. Porque o apóstolo Paulo fala que a nossa luta, né, não é contra a carne, não é contra sangue. Porque muitas das vezes é contra as potestades, principados desse mundo. Então muitas das vezes a resposta já está vindo, mas os principados estão ali lutando, guerreando. E os anjos de Deus ali guerreando. É por isso que a nossa oração, nós não temos que desistir de orar. Porque quando nós estamos orando ali, pode ter certeza que está havendo essas batalhas espirituais. Está havendo essas guerras espirituais. Então enquanto Elias orava ali, estava tendo essa batalha espiritual. Porque sempre vai ter essa batalha do bem e do mal. Só que muitas das vezes nós não estamos vendo. Mas quando nós estamos orando ali, nós estamos fortalecendo o nosso espírito, nós estamos fortalecendo a nossa alma, para que ela venha ficar mais forte, para vencer essas lutas. Porque nesse mundo, enquanto nós vivemos aqui, pessoal, nós precisamos de orar. Precisamos estar orando. Precisamos estar em constante oração, para que o mal não venha crescer. Para que o mal não venha crescer dentro de nós. Para que aquilo que nós venhamos orar venha acontecer nas nossas vidas. Para que aquilo que já foi liberado no céu venha chegar sobre as nossas vidas. Você veja que Elias profetizou. Deus já mandou resposta lá. Só que ele teve que continuar orando. Para poder acontecer aquilo que ele já tinha profetizado. Porque muitas vezes nós profetizamos algo nas nossas vidas. Mas nós mesmos desacreditamos, né? Nós mesmos achamos que não é possível. Muitas vezes nós falamos, não, a partir de hoje, minha vida vai ser uma bênção. A partir de hoje, tudo vai mudar na minha vida. Mas quando nós não vemos acontecer de imediato, não está adiantando não. Quantas pessoas, né, pessoal, que já desistiu de buscar pela uma cura? Quantas pessoas já desistiu da sua família? Porque no primeiro momento ali, ela falou, agora eu vou buscar em Deus e Deus vai mudar a minha vida. E muitas das vezes não é da forma que eu quero. Muitas das vezes não é do jeito que eu quero. Muitas das vezes não é como eu quero, é como Deus quer, como o céu já liberou na minha vida. Mas como não acontece como eu quero, eu desisto, eu paro. Falo que não tem mais jeito, que não tem mais como reverter a situação. Não. Se nós continuar acreditando, se nós continuar buscando, vai acontecer. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus. E se nós continuar acreditando, pode ter certeza, Deus faz um rebuliço ali. Mas aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas vai acontecer.
Então não desista. Se você profetizou algo na sua vida, se você profetizou algo na sua família, não desista de buscar por isso. Elias falou que já se ouvia ruído de abundante chuva. Mas não é porque ele profetizou que ele não orou por aquilo. Não é porque ele profetizou que ele deixou de buscar por aquilo. Não, ele profetizou. E ele foi aonde? Se humilhar. Se humilhar aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Ele se humilhou e clamou, não apenas uma vez, mas 6 vezes, para na 7ª vez ele ouvir uma pequena resposta. Mas quando ele ouviu aquela pequena resposta, ele se alegrou. Ele se alegrou, falou, não, você arruma lá porque a resposta de Deus está chegando. Está vindo grande abundância de chuva. Então, como eu falei, o simples fato de você estar aqui já é a resposta de Deus para a sua vida. Porque você está aqui o que? Orando, buscando, clamando, te fortalecendo em Deus. Então, creia que a abundância que você tem orado, pedido a Deus, vai chegar na sua vida. E aí você vai testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, na sua casa e na sua família. Então não desista, não para de orar, não para de buscar, porque o que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, pessoal? Glória a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus e glorifica a Deus. Em nome do Senhor Jesus.